Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. A imprensa esportiva de todo o Brasil repercutiu a boa vitória do Flamengo em cima do Fluminense, 2-1. Mengão fez uma boa partida, teve golaço do Pedro, ó. Zé Elias falando sobre a partida. Tem também os jogadores do Flamengo, João Guilherme. A gente vai analisar aqui também o pilhado. Vamos aqui, chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, Flamengo TV, pilhado, link na descrição como crédito. Vamos lá para as informações do Flamengo. Vamos seguir o nosso Sport Center e falar agora de Fla-Flu. O Fluminense venceu, o Flamengo venceu o Fluminense. Tá ali na parte de cima, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que aconteceu então no Maracanã. Olá, fã de esportes. Fluminense e Flamengo fizeram o clássico carioca da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro para um público abaixo do esperado, 44.833 torcedores. Logo aos 4 minutos, Everton Araújo chutou rasteiro de fora da área, com perigo para Fábio. Aos 7 minutos, Fábio deu um chutão e demorou a retornar para o gol. Pedro, de longe, foi rápido e de virada colocou com Fábio mal colocado. 1-0 Flamengo. Aos 13 minutos, por pouco o Flamengo não aumentou. No chute de Plata, a bola desviou na zaga e Fábio fez grande defesa com o pé. Logo aos 4 minutos do segundo tempo, Plata entrou sozinho e Fábio salvou o que seria o segundo gol rubro-negro. Aos 5 minutos, cruzamento de Samuel Lino da esquerda. A zaga do Fluminense não marcou e Pedro, novamente, apareceu para colocar nas redes e ampliar o marcador. Quinto gol dele no campeonato. Flamengo 2-0. Aos 19 minutos, novamente Pedro recebeu de Arrascaeta e acertou a trave de Fábio. Aos 29 minutos, René de cabeça obrigou Rossi a uma defesa difícil. Aos 31 minutos, Alexandro recuou errado para Rossi. Savarino chegou antes de Léo Pereira e empurrou para o gol vazio. Flamengo 2, Fluminense 1. Aos 49 minutos, Carrascal deu uma entrada violenta em Guga e foi expulso de campo. Com o Fluminense pressionando e o Flamengo todo na defesa, final, Flamengo 2, Fluminense perdendo uma invencibilidade como mandante de 22 jogos, 1. En el momento que jugamos mal, que fueron un tiempo o un poco más de un tiempo, el responsable absoluto de que el equipo no haya jugado bien soy yo, independientemente de los nombres. Pero bueno, el fútbol es así y lo cierto es que todo el primer tiempo no jugamos bien y cuando un equipo no juega bien, una de las posibilidades es que el entrenador haya sido el responsable, ¿no? Y asumo esa responsabilidad y lo digo con total honestidad. Fiz uma análise dos últimos 10 jogos e verifiquei que somente em 2 o Flamengo tinha conseguido fazer um gol na primeira parte e trabalhamos em cima disso. Eu disse aos jogadores que temos que jogar a pressionar e temos que fazer um gol na primeira parte. Temos que reduzir espaços, provocá-los com bola, sem bola, na pressão, na saída de bola. Em termos estratégicos trabalhamos bem, os jogadores compreenderam no campo e eles tiveram uma atitude formidável. Os dois times agora voltam a campo no meio de semana pela Copa Libertadores da América. No Grupo C, quarta-feira, às 9h30 da noite no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia da Argentina. Pelo Grupo A, quinta-feira, 9h30 da noite também, no Maracanã, o Flamengo joga contra o Independiente Medellín, da Colômbia. Independente que só. Vamos lá, Zé, então, falar desse Fla-Flu. E olha que o Flamengo ainda levou um calorzinho ali no final, tudo bem, com um jogador a menos já no final da partida. Mereceu muito vencer o Flamengo essa partida, esse jogo? Eu acho que mereceu. Até os 30 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, né? 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo conseguiu ter o controle do jogo, né? No primeiro tempo, o time do Fluminense perdeu a Costa logo de cara. Aí mexeu com toda a estrutura do Fluminense, entrou o Ganso já não tem mais a mesma versatilidade e mobilidade que tem o Acosta, até pela função. O Ganso foi jogar lá atrás, porque o Flamengo
tinha feito uma bela marcação ali, marcação-pressão, a bola não chegava, o Ganso recuou. Quando ele recua, ele deixa praticamente o John Kennedy sozinho, porque o Serna e o Canóbio voltavam para ajudar na marcação, porque os dois laterais do Flamengo vinham com muita força, né, para apoiar, os dois externos fechavam por dentro, então criava superioridade numérica pelos lados do campo. E o Fluminense teve muitas dificuldades para poder fazer essa marcação no Flamengo. E aí tem a genialidade do Pedro, né, quando o goleiro chuta, né? O Fábio chuta, fica no gol, ele olha, gira, faz o gol. O Flamengo com 1-0 na frente, no comecinho de jogo, o Fluminense tenta sair, não consegue, dá os espaços para o Flamengo jogar. É o Samuel Lino também, do primeiro gol, é o Samuel Lino, né, que é muito o Samuel Lino inteligente, toca pro Pedro, né? O Pedro vê e aí acaba, né, fazendo um belíssimo gol, acho que um dos mais bonitos do Campeonato Brasileiro até o momento. Depois Samuel Lino, no segundo tempo, faz um cruzamento de 3 dedos ali, a indecisão na zaga, o Fábio também não sabia se saía ou não, e aí o Pedro faz o segundo gol, o Flamengo se posiciona um pouquinho, né, melhor em relação ao primeiro tempo, já com 2-0, tem um pouquinho mais o controle do jogo. O Fluminense demora para entrar na partida, aí entra quando o Savarino entra em campo, porque aí mexe um pouquinho com a estrutura, o Ganso fica realmente como um segundo volante e o Savarino preenche esse espaço ali no meio, e aí o Fluminense começa a ter uma certa presença no campo do Flamengo, e o Flamengo também com algumas substituições, né, sai, o Samuel Lino entra, o Arrascaeta sai também, e aí o Paquetá vai jogar no posicionamento do Arrascaeta, o time perde um pouquinho de entrosamento, que eu acho que se você não treina, você não consegue fazer isso em um jogo como estava tão corrido hoje, porque o Fluminense, depois que conseguiu controlar ou entrar no jogo, o Fluminense aumenta a intensidade, já começou a fazer as jogadas pelos lados do campo, o Castilho entra aqui, que chegou agora, né, o centroavante incomoda bastante, porque é uma característica diferente do John Kennedy, e aí o jogo começa a ter um jogo mais bonito, vamos dizer assim, para os torcedores, né, por conta das duas equipes. Mas foi o melhor jogo do Leonardo Jardim à frente do Flamengo? Eu acho que sim, eu acho que sim, em termos de movimentação, em termos de posicionamento, né, como ele falou ali, o time pressionou o tempo todo, e aí lembra um pouquinho o time do Felipe Luiz, né, que o time do Flamengo era um time que pressionava o tempo todo, roubava essa bola e partia pro ataque, né, e eu acho que o Flamengo hoje fez isso, o Flamengo muito objetivo, simples, rápido para definir o jogo, e foi o que fez. No segundo tempo, com algumas substituições, eu acho que o Fluminense foi melhor, foi superior nos últimos 15, 20 minutos de jogo. O Fluminense perdido por 1, perdido por 1000, partiu para cima da equipe do Flamengo. O Zubeldia abre a sua equipe também, né? Coloca atacantes para se aproximarem ali. O Arana entra no lugar do René, então o Arana já sai um pouquinho mais chegando próximo, funcionando praticamente como um outro atacante, mas o Flamengo soube segurar ali. O Rossi fez, acho que se não me engano, 2 ou 3 boas defesas, e o Flamengo começa, né, chegar de novo, né? Chega já, hoje é o segundo colocado, tem 20 pontos, o Flamengo, o Palmeiras tem 26, mas o Palmeiras tem um jogo a menos e o Flamengo um jogo a menos, né? Então o Flamengo volta a se colocar na frente, e agora começa, né, as competições, né, Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, que é bem complicado, que você joga de um lado para o outro, mas acho que o elenco do Flamengo dá essa possibilidade do Leonardo Jardim conseguir mexer. No segundo tempo, Pedro Carrascal, que mais uma vez cometeu um erro absurdo, né, a entrada violentíssima por trás ali no Guga, mas o Fluminense mostra. Eu gostei muito da atitude do Fluminense durante o jogo, mesmo com uma certa dificuldade, eles continuaram jogando, eu acho que buscando encontrar a solução para o jogo, mas o Flamengo foi superior hoje. Muito bem, olha, a notícia preocupante do Departamento Médico do Fluminense, o Lúcio Acosta, ele saiu com a perna imobilizada porque ele teve uma torção no joelho, e agora ele vai passar por exames, e claro, os torcedores esperando que não seja nada demais, que ele se recupere rapidamente. Bom, tivemos os jogadores falando lá na zona mista do Maracanã também. Léo Pereira falou, vamos ouvi-lo. Difícil falar ali na hora do jogo. Eu achei que tiveram outros lances em que ele teve uma atitude diferente. Teve um lance do Paquetá que o Martinelli, se eu não me engano, dá um carrinho e ele não dá nem cartão. Não sei se pelo tempo de jogo e pelo placar ele não adverte o jogador do Fluminense. Então a gente tenta confiar no árbitro e tenta ajudar ele, mas ele também precisa manter um critério, de certa forma. Tem que ser para os dois lados. É claro que se ele teve um tipo de interpretação que era para cartão vermelho, então ele deveria ter expulsado o jogador da equipe do Fluminense, Martinelli, que
teve uma entrada também forte no lance. Eu, sinceramente, não achei que era para expulsão esse lance do Carrascal. Eu acho que não teve uma intensidade muito alta no lance. Mas se ele expulsou o Carrascal, ele deveria ter expulsado o jogador da equipe do Fluminense, ter mantido o critério, pelo menos. Eu vou levar pro resto da minha vida, não só pelo gol, mas pelo contexto do gol ali, por atingir essa marca tão especial. Algumas marcas que eu atingi hoje que nem sei, passaram para mim, o Rafa passou, que eu nem sei. Mas, como eu falei, eu não penso nas marcas, acontece naturalmente, eu trabalho dia a dia aqui para fazer gol, para dar o meu melhor e ajudar coletivamente também. Mas hoje, sem dúvida, vai ser um jogo inesquecível por se tratar de um clássico, e uma vitória especial com 2 belos gols ali. Ganhamos o jogo na raça! Acima de tudo, rubro-negro! Como sempre, o Flamengo se superando, o Flamengo mostrando a sua superioridade. Não se ganha jogo só na técnica, se ganha na luta, na raça, na alma rubro-negra. Esse é o DNA do Flamengo. Se não dá na técnica, vamos na raça, e é o que a nação gosta. Que vitória extraordinária do Flamengo, que faz o Flamengo pular para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Leonardo Jardim numa trajetória incrível. É um jogo que fortalece o grupo, fortalece um trabalho. Que vitória espetacular, Falso 9. De tudo um pouco ali. Mais uma vez ali como capitão, eu queria saber a tua visão, cara. A importância dessa vitória, assim, um time muito intenso, se entregando, mereceu até uma vitória mais elástica, e o Fluminense consegue ali equilibrar as ações no final, faz parte. Ufa, estava até fazendo esse sinal agora, mais aliviado um pouco, mas, cara, quão importante foi vencer hoje da forma que performou, principalmente durante quase toda a partida? Não, com certeza que essa fatalidade de final do jogo não pode apagar o que a gente fez hoje, um grande jogo, dominando praticamente quase todo o jogo, sofrimos muito pouco, essa é a verdade, talvez um pouquinho agora no final sim, mas um jogo sólido, a gente foi muito bem, muito intenso, poderíamos ter feito mais algum gol, mas o importante é os 3 pontos, ficaram com nós e agora preparar o próximo jogo de Libertadores, que vai ser com certeza muito difícil. E o quanto já tem do Leonardo Jardim nesse trabalho aqui? A gente viu um time muito vertical, 50% de posse no primeiro tempo, mas o tempo todo no campo ofensivo, né? Recuperando bolas, inclusive oportunidades empilhadas. O quanto tem o Leonardo Jardim já nesse trabalho que tem praticamente 10 jogos apenas? Sim, um time talvez um pouco mais intenso, né? Tentando ligar mais direto os ataques. Como eu te falei, fizemos um grande jogo, poderíamos ter feito mais algum gol. Assim que, bom, descansar que quinta-feira tem mais. Com a bola para o Bruno Henrique. Bruno, os dois só têm 18 títulos com a camisa do Flamengo, muito ídolos, decidiram o último jogo. Cara, que bom, assim, primeiro fala assim desse momento que você está vivendo agora, né? Voltando a atuar, o último jogo foi capitão, foi importante, decidiu o jogo em Libertadores mais uma vez. E hoje entrando no segundo tempo, mais uma vez fazendo aquele corredor também. Por muito pouco consegue fazer o terceiro gol, mas tá valendo hoje, cara, que vitória importante. O time muito intenso já, com o trabalho no Jardim fazendo valer, né? Principalmente o time mais vertical, o Rasca estava comentando sobre isso. Mas pessoalmente falando, Bruno, como está o seu momento, cara? Cara, muito feliz estar de volta e ajudando a equipe. Semana passada fizemos um belíssimo jogo e venceu todo o grupo, não só eu, mas todos foi importante, os que jogaram, os que não jogaram também. Jogar na altitude, todo mundo sabe que é muito difícil. Claro que o professor optou por uns ali e outros não, mas faz parte do futebol hoje, mesma coisa. A equipe toda de parabéns pelo desempenho, sabia da importância de vencer esse clássico e encostar ali no pelotão da frente. Então, parabéns mais uma vez para toda a equipe. Está vindo fazendo grandes jogos no comando do Leonardo Jardim e parabenizar também a nossa torcida pelo belíssimo apoio que deu aqui para nós hoje. E quarta-feira tem mais, e quinta-feira, né, tem mais. Esperamos lotar o Maracanã e fazer uma grande festa, se Deus quiser sair com mais 3 pontos. Como tem sido o Leonardo Jardim para você assim no dia a dia? A gente estava nessa expectativa, pô, o Bruno Henrique não jogou com o Leonardo Jardim, aí você joga, vai muito bem já contra o Santos. O último jogo, como referência, consegue fazer um gol, hoje também entrou bem e cada vez mais à vontade também, assim como todo time com esse trabalho. Como tem sido o dia a dia com ele, Bruno? O trabalho está sendo maravilhoso, pouco ainda, né, mas
O primeiro momento já está sendo bem produtivo, a gente está entendendo bem ele, o que ele quer, e isso a gente está mostrando dentro de campo. Então, ele conversa muito comigo, ser um dos capitães, me dá total apoio que eu preciso. E antes também, com o Felipe já era assim, eu deixei à disposição para ele poder me colocar ou não. Estou aqui para poder ajudar o Flamengo jogando ou não. Então eu quero poder ajudar mais e mais e ganhar títulos, que é o nosso objetivo. Especialidade agora, só para te entregar lá, você que tem que fechar. Valeu. Libertadores, Bruno, rapidinho aqui. Libertadores, cara, você já comentou um pouquinho já sobre esse jogo de quinta-feira importante. Você conhece muito bem essa competição. E aí, aproveita também o embalo, convoca a nação. Não precisa, a gente sabe. Hoje a festa foi espetacular, né? Contigo. Cara, como você falou, não precisa nem convocar a nossa nação. Tenho certeza que quinta-feira vai encher o Maracanã, fazer uma belíssima festa e, se Deus quiser, a gente sair com mais 3 pontos. Boa. Valeu, Edu. Tamo junto, tá? Sempre uma honra. Cara, simplesmente Arrascaeta e Bruno Henrique falando com a gente aqui. Agora, eles vão fechar no vestiário ali, né? Momento importante. Quinta-feira tem mais uma decisão pra gente continuar. Já estreou muito bem na Libertadores. Continuar mais uma vez no topo. Pô, que moral, hein, Lázaro? Simplesmente os 2 jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo. Você viu aqui na Flamengo TV. Bruno Henrique e Arrascaeta falando, eles continuam fazendo história e ajudando o Flamengo com o Leonardo Jardim. Grande vitória do Flamengo no clássico contra o Fluminense no Maracanã. O jogo parecia resolvido, o Flamengo deitando e rolando, amassando, muito perto de fazer 3-0 e matar o Fluminense, mas aí houve mudanças, o Flamengo, de certa forma, deu uma aliviada, o Fluminense cresceu e por muito pouco o Fluminense não levou o 2-2 nesse grande clássico com 45 mil espectadores no Maracanã. Grandes atuações individuais no Flamengo, especialmente Lucas Paquetá. Gostei do Gonzalo Plata, que eu critico muito, e principalmente do Pedro. Agora, alguns jogadores que vivem pedindo chance, oportunidade, tipo Carrascal e Luiz Araújo, jogaram futebol pequenininho. Valeu, hein? Gostei do clássico. Flamengo vence o Fluminense e com uma boa atuação de 3 jogadores que estão crescendo muito com Leonardo Jardim, hein? Pedro, Paquetá e Samuel Lino. O Paquetá tá ganhando confiança, tava precisando, já tava muitos jogos escondidos e agora tá começando a chamar mais o jogo. O Pedro é outro jogador com o Leonardo Jardim, fez um golaço de centroavante mesmo, daquele cara que pensa rápido e que vê o jogo, que foi o primeiro gol. E um gol de peito ainda. E o Samuel Lino, que tá crescendo muito e ganhando liberdade com o Leonardo Jardim. Ele tá jogando com muito mais liberdade do que jogava com o Felipe Luiz. Tá buscando o jogo. Hoje deu um cruzamento lindo de trivela. Um Flamengo que foi superior o jogo todo. Um Flamengo que, na minha opinião, poderia ter vencido por uma diferença até maior se não fosse a baita partida do Fábio, tá? Então um Flamengo, mais uma vez, forte com o Leonardo Jardim. Mais uma vez, objetivo com o Leonardo Jardim. Criando muitas chances. E isso aqui eu faço questão de dizer. Leonardo Jardim tá fazendo esses 3 jogadores, Pedro, Paquetá e Samuel Lino, crescerem muito, dando liberdade para eles e com uma forma de jogo muito diferente da do Felipe Luiz. O Flamengo agora se aproxima ainda mais do Palmeiras e com um jogo a menos, a briga vai ser boa. Olha, nação, e o Galvão Bueno também falou aí sobre a partida do Flamengo. Ele fez um post no seu Instagram e ele falou o seguinte, ó: domingo de grandes clássicos no Maracanã. O Flamengo foi melhor e suportou a pressão do Fluminense no fim do jogo para vencer por 2-1. Contou com uma noite inspirada de Pedro. Fez 2 belos gols e decidiu o Fla-Flu. O rubro-negro já está em segundo no Brasileirão. O líder ainda é o Palmeiras, que empatou sem gols com o Corinthians, mesmo com 2 jogadores a mais em campo. Inclusive, uma partida inusitada essa entre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. O Corinthians teve 2 jogadores expulsos, 2. Inclusive, acho que, se eu não me engano, foi um no primeiro tempo e um no início do segundo tempo. E o Palmeiras teve todo esse período para poder marcar um golzinho sequer e não conseguiu. Foi bom pro Flamengo. Palmeiras fez apenas 1 ponto, o Mengão venceu, conquistou os 3 pontos, conseguiu subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que ficou a tabela do Brasileiro. Olha, assim está a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento. Palmeiras com 26 pontos, 11 partidas, e o Flamengo na segunda colocação com 20 pontos.
Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo vencendo essa partida atrasada, chega a 23 pontos e ficaria 3 pontos atrás do Palmeiras. Aí o São Paulo tem 20 pontos com 11 partidas, Fluminense com 20 pontos, 11 partidas, e o Bahia, ele tem 20 pontos com 10 partidas. O Bahia tá na mesma situação que o Flamengo. O Bahia vencendo a sua partida também chega a 23 pontos e aí cola ali junto com o Flamengo, né? Caso o Flamengo vença essa partida atrasada. Mas o Campeonato Brasileiro tá interessante, hein? Tá interessante, o Mengão já colou ali no Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas partidas, mas parece que estamos vendo uma evolução no futebol do Flamengo com o técnico Leonardo Jardim. Vamos ver como é que tá lá a zona do rebaixamento, olha só. Na portinha da zona do rebaixamento tá o Santos e o Corinthians. Ó, Santos na 15ª com 13 pontos, na 16ª o Corinthians com 11 pontos, e aí começa a zona do rebaixamento. Na 17ª o Cruzeiro com 10 pontos, que inclusive o Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Na 18ª o Remo com 8 pontos, que empatou com o Vasco. 19ª a Chapecoense com 8 pontos. E na 20ª colocação, o Mirassol com 6 pontos. Cara, o Mirassol tá embaçado nesse ano, né? Não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. O ano passado tava uma máquina e nesse ano tá sofrendo demais, né? Após perder as peças também que tinha no time, tá sofrendo demais. É isso daí, nação. Agora a próxima partida do Mengão já vem para Libertadores. Vamos ficar de olho para ver o que o Leonardo Jardim vai preparar para essas próximas partidas, tá bom, nação? Olha só, no link, tem um link no primeiro comentário fixado que é o nosso grupo de palpites esportivos. Para você que quer concorrer uma camisa do Mengão, olha só, entra no grupo. Dia 15, depois de amanhã, já tem o sorteio de um manto do Mengão. Para você participar, você tem que estar lá no nosso grupo do Telegram. Então vai lá, entra, é gratuito, é só você clicar no link que está no primeiro comentário fixado. É o nosso grupo de análises e palpites esportivo. Inclusive, ontem a gente acertou praticamente todos os palpites, só erramos um. A gente acertou todos os palpites. Vai lá, corre lá e aproveita, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.